São amigos que foi feito aqui nessa rede social, que parece que já conheço fisicamente, assim, parece que é amigo aqui da comunidade, que o carinho, a comunhão, a sinceridade no coração da amizade é verdadeira. Pelo irmão aí, Adinaldo Nogueira, o irmão Anchieta, lá de Petrolina, a irmã Silene Santos, muito carinho por essa irmã também. O irmão Fredson Amorim, lá da Bahia. A irmã Silene Santos, se eu não me engano, ela é do Rio de Janeiro, ou é de Goiânia, mas eu acho que ela é do Rio de Janeiro. A nossa irmã diaconisa Silene Santos. Meu irmão Pereira, aqui do Pina, de onde eu moro, sempre comigo também, aqui no Face, no YouTube, no Kawaii, os irmãos que estão sempre interagindo. A nossa comunhão é verdadeira. Sabe por quê, irmãos? Porque não é uma comunhão de ambiente, não é uma comunhão de um lugar, de um recinto, não é uma comunhão de um momento solene, de ritual, de formalidade de culto. A nossa comunhão é verdadeira. Sabe por quê, irmãos? Porque essa comunhão é principiada e firmada na verdade, na palavra de Deus, pela palavra de Deus. E aí nós estamos em comunhão, porque estamos na mesma fé, fazemos parte de um só corpo chamado igreja, que é o corpo de Cristo, no qual somos membros que formamos esse corpo, igreja de Deus. Nós temos comunhão porque somos dirigidos pela mesma cabeça, a única cabeça desse corpo, que é Cristo. Nós temos comunhão porque estamos na mesma esperança da vida eterna com Cristo, da vinda dele, para nos levar, ou então da nossa ida a ele. Estamos em comunhão com o outro, porque seguimos a mesma doutrina, combatemos o mesmo combate em defesa da verdade do Evangelho. Estamos trabalhando para o reino de Deus, não o reino dos homens, instituição igreja. Estamos dentro e fomos inseridos no corpo de Cristo por um só batismo, batizado por um só Espírito, que é o Espírito Santo, o qual nós fomos batizados com o Espírito Santo, para ser inserido e fazer parte deste corpo, igreja de Deus, do qual somos membros, que estamos selados com o Espírito Santo de Deus, que nos torna membro deste corpo, igreja, que nos sela como propriedade de Deus, o qual nos dá a garantia, o penhor da esperança, nos selando para o dia da redenção. O Espírito Santo, a nossa certeza é essa. Não é uma vida de formalidades de igreja. Não é uma vida de guardar crença, dogmas, formalidades, ordenança, usos e costumes, rituais e cerimoniais de igreja, em igreja. Nós que somos a igreja. Nós que formamos esta igreja, que é a verdadeira, ou seja, o verdadeiro povo de Deus, chamado igreja. Porque não tem igreja verdadeira instituição, seja ela qual for, Assembleia, Batista, Presbiteriana, Deus é Amor, Universal, Congregacional, Adventista, não tem igreja de Deus, instituição. A igreja de Deus verdadeira não é uma instituição formada por homem,
São pessoas libertas, salvas e remidas pelo sangue de Jesus, que se converteram a Ele por meio da fé em Jesus. Aí sim se forma a igreja de Deus. Nós somos individualmente membros. Quando nos congregamos um com o outro, estamos ali uma fração da igreja, que é um corpo universal. E essa igreja está em qualquer espaço desse mundo, globo terra, está essa igreja. Não é limitada a um quadrado de alvenaria levantado pelo homem, onde o homem estabelece como casa de Deus igreja. Igreja não é isso. Igreja são pessoas que estão espalhados como membros em qualquer lugar do mundo. Dentro da casa, se congregam em casa, congregam aqui na internet, congregam um com o outro na praça, na garagem de casa. Não é especificamente num ambiente criado pelo homem, onde o homem impõe a sua autoridade e o domínio dentro da sua hierarquia, onde ele diz que é a igreja, a casa de Deus, onde o povo é ensinado e formado no entendimento com essa mentira de que tem que estar ali para servir a Deus, para ser de Deus, cumprir os rituais, obedecer e guardar as formalidades dentro daquele espaço de alvenaria que o homem cria, que o homem estabelece como casa de Deus, e coloca essa mentira na mente do povo, que se você não estiver ali, dentro dos rituais, cerimoniais, da formalidade, das obrigações, não é de Deus. Tem que estar naquele lugar, no meio daquele povo, para ser de Deus. Essa mentira tem tirado muita gente da verdade e privado muita gente da vida com Deus. Porque a igreja de Deus não é um recinto, um local, uma instituição de alvenaria fundada por homem, dentro de uma hierarquia, dentro de regras, de princípios, de doutrinas, de usos e costumes, de normas, de obrigações que o homem coloca, para que o povo esteja ali naquele fardo, servindo e se submetendo, entendendo que é para Deus. Meu irmão, conheça a verdade e seja liberto. Aqui é assim. Aqui você ouve o que você precisa. Aqui você é esclarecido para sair das trevas. Aqui você conhece a verdade diante da mentira, que tem vivido nesse entendimento formado por ensinamento de homens corruptos, falsificadores da palavra de Deus, que não tem compromisso com Deus, deturpando a verdade do Evangelho de Cristo. Já comecei forte, né? Aqui é forte. O que você ouve é para te fortalecer, é para te firmar na fé, é para te conduzir na verdade de Deus. Aqui você escuta a verdade de Deus. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem ouvir, que ouça. Quem deixar de ouvir, que deixe. Porém, a palavra de Deus vai dizer que bem-aventurado são os que lêem, os que ouvem e os que guardam as profecias que aqui estão neste livro revelada. A palavra de Deus. Tem muita gente aí guardando esse ritual, né? Essas observações que os homens ensinam dentro das igrejas, né? Como se fosse uma regra, um princípio que Deus estabeleceu, né? Tem muita gente aí guardando o sábado, né? Como se fosse um princípio para a salvação. Tem muita gente aí guardando as obrigações de cerimoniais, de ser batizado dentro de instituição religiosa, seja batista, assembleia, evangélica, católica. Mas a palavra não ensina isso. Você tem que guardar e praticar para ser bem-aventurado, que a palavra ensina. Tem muita gente aí sendo escravos em ritual de culto, em cerimoniais dentro da igreja, campanha, pacto, voto. Tem muita gente aí subindo um monte, né? Vai para os lugares das montanhas, arriscado sofrer uma consequência, ser picado por um animal,
ser assaltado, sofrer um acidente. Não, subir a montanha aí de madrugada para o morro, porque é buscar a Deus. Estou buscando a Deus. A Bíblia não ensina isso, quem ensina isso é os homens. Você só é bem-aventurado se guardar o que a Bíblia ensina. Tem muita gente aí passando a noite, acordado dentro de vigília. Os cultos que os homens criam e levam o povo a entender que é para buscar a Deus, é para ser cheio de Deus. Mas a Bíblia não ensina isso. A noite ficou para descansar o corpo, para o sono do corpo, para estar vigorado de manhã, voltar ao trabalho da rotina. E quantos irmãos estão aí passando a madrugada dentro de ambiente, naqueles rituais, sacrifício de tolo? Uma busca de Deus em vão. Por quê? Você não vai achar Deus nesse meio aí, nessa direção, nesses conceitos que os homens criam. É tanto sacrifício religioso. O povo aí, de manhã, de tarde, de noite, dentro de igreja, culto de consagração, círculo de oração, vigília, culto de poder, campanha da marcha, culto da vitória, culto disso, culto daquilo. A Bíblia não ensina isso. Você só é bem-aventurado se você seguir a orientação bíblica, ouvir e praticar a palavra de Deus, sendo guiado e conduzido, formado no sentido da instrução da doutrina de Cristo, não da instrução de pastor dentro de igreja, doutrina de igreja. O Evangelho não ensina nada disso, irmão. Eu vivi isso. Passei alguns anos da minha vida vivendo sacrifício de tolo dentro de igreja. Acordava de manhã para ir para consagração. Não, tenho que ir para consagração. De tarde, tenho que ir para o circo de oração. De noite, tenho que ir para o culto disso, para o culto daquilo. De madrugada, tenho que ir para o monte. Tenho que ir para a vigília, passar a noite acordada. Ah, tem que buscar a Deus enquanto é tempo. Mas a Bíblia não ensina isso. Buscar a Deus não é isso. Buscar a Deus é aqui, ó. Enquanto isso, o povo vive tudo isso, continuam vazio, se distanciando de Deus, porque estão sendo guiados, seguindo dentro de conceitos e orientações erradas, irmão. Jesus não ensinou ninguém a ir para a igreja, para culto de vigília. Jesus não ensinou ninguém a estar subindo o monte para buscar a Deus, que é mais perto a presença de Deus. Jesus não ensinou ninguém a estar em culto de consagração. Jesus não ensinou ninguém a ir para culto de campanha, de vitória, de bênção, de prosperidade. Esses cultos, esses rituais cerimoniais, quem criou foi o homem. Para quê? Você é simples, você não entende isso. Esses cultos são criados para manter você preso dentro desses recintos, servindo a eles e mantendo o funcionamento do ministério, do império deles, as igrejas deles, que eles enganam vocês, fazendo vocês entender que é a casa de Deus, que você tem que estar lá, porque é lá que o milagre vai acontecer, é lá que você busca a Deus, é lá que você adora a Deus, é lá que você tem comunhão com os irmãos. É lá que Deus vai operar na tua vida. É lá o lugar que Deus quer que tu esteja. Os irmãos estão presos nessas mentiras que os homens colocaram, cauterizando a mente desse povo simples. Por quê? Porque eles desprezam isso aqui, ó. Se eles conhecessem a verdade, seriam libertos desse sacrifício religioso, desses rituais pagãos, desses cultos vãs, dessa devoção pagã, desse jugo pesado do sistema que colocam no povo para viver, praticar e viver a vida dentro dessa rotina, uma rotina de sacrifício religioso, uma rotina de obrigação religiosa,
uma rotina de submissão ao sistema, uma rotina de usos e costumes de proibição, pelo que o homem determina e impõe, onde os homens dominam sobre o povo, exercem de autoridade sobre o povo, faz o povo ver que eles é o ungido de Deus, o poderoso de Deus, e o povo tem que dar ouvido a eles, senão, se submeter a eles, vai receber a maldição de Deus. É assim ou não é que o povo é ensinado dentro do sistema maldito religioso evangélico nessas igrejas? A maioria. Não generalizo, mas é a maioria. É muito raro. É muito difícil você encontrar um ambiente saudável chamado igreja, para ali dentro você ser instruído e alimentado com a verdade de Cristo, com a doutrina de Cristo e ser formado no conhecimento de Cristo, do Evangelho. É muito raro. A maioria está corrompida. A maioria desses lugares são sinagogas de Satanás. Lugares de reunião onde o diabo está ali levando o povo a desviar-se por meio de doutrina de demônios. Movimentos, vãs inventos de doutrinas. Evangelho anátema. Heresias pregadas pelos homens. Criação do homens. Onde o povo pensa que vai chegar a Deus, é embaixo de Deus, tem o poder de Deus, vai alcançar a bênção de Deus através de pacto, de voto, de campanha, de vida, de ritual, sacrifício religioso dentro da igreja. Não, irmãos. Aqui você ouve, é instruído com a verdade. Bem-aventurados os que ouvem, os que praticam e os que guardam. Não é o que os homens ensinam dentro das igrejas. É o que está escrito e revelado aqui, na palavra de Deus. Jesus disse, bem-aventurados os que ouvem e praticam a minha palavra.